E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre o livro Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. A minha intenção era liberar outros vídeos nessa semana, mas visto que é a Semana da Pátria, eu achei que seria mais proveitoso postar esse vídeo sobre este livro em específico para que a gente possa discutir alguns conceitos como patriotismo. O Erich Maria Remarque, ele foi um soldado do Império Alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1970. E durante a Primeira Guerra Mundial ele lutou quando ele era muito jovem, e tudo o que ele viveu nesses anos no front, né, que aparentemente ele lutou durante os 4 anos, todas essas memórias viriam a assombrá-lo para o resto da vida. Então, o que ele fez foi escrever esses pesadelos que ele tinha, né, com fatos que ele tinha vivido, e desses pesadelos surgiu este livro aqui de ficção, que não é tão ficção assim, visto que o personagem principal e todas as coisas pelas quais ele passa são inspiradas na vida do próprio Remarque. Após a Primeira Guerra Mundial, o Remarque ele foi embora da Alemanha. Ele nunca foi capaz de perdoar o país dele por tudo que ele passou. Então ele emigrou para a Europa, depois para os Estados Unidos, e ele acabou vivendo nos Estados Unidos por um bom tempo. Ele teve alguns relacionamentos com atrizes famosas de sua época, como Marlene Dietrich e a Greta Garbo. Ele também se casou com a atriz Pauline Godard, que foi a ex-esposa do Charlie Chaplin, e ele ficou com ela até sua morte em 1970. Durante a Segunda Guerra Mundial, os livros do Remarque, esse livro aqui em específico, foram queimados pela Alemanha nazista, uma vez que eles eram testemunho contra o patriotismo e fazia com que as pessoas tivessem uma visão muito sincera e honesta do front, do que realmente significava a guerra. Então esses livros foram queimados pelo Terceiro Reich. E a irmã do Remarque, que permaneceu na Alemanha depois que ele foi embora, acabou sendo enforcada pelos nazistas como uma represália aí aos escritos do Remarque. Ele nunca deixou de falar em entrevistas que o seu país errou em não punir de acordo os nazistas, as pessoas que trabalharam para que o nazismo pudesse existir ativamente ali. E muitos dessas pessoas que trabalharam ativamente em campos de concentração e fazendo toda essa máquina nazista avançar, eles não foram julgados de acordo. Então ele sempre foi muito crítico disso. Este livro é avassalador. A leitura dele, eu li em 2 dias, porque ele é bem curtinho, ele tem 220 páginas, mas o conteúdo é um daqueles que ficam com a gente para sempre. E é isso que deve ser mesmo. Esse conteúdo, ele nunca deve ser esquecido. Nós, enquanto civilização, temos a tendência a esquecer as coisas que são desagradáveis, né? E isso tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que é necessário que a gente faça alguns esquecimentos ao longo da vida, porque se nós nos lembrarmos de tudo, a vida se torna insuportável. E, no entanto, coisas assim não devem ser esquecidas, porque pode ser que aconteça de novo, devido a essa memória curta que nós temos, principalmente porque nós somos de uma geração que nunca experienciou a guerra. Então a única forma da gente saber como foram esses períodos tenebrosos da civilização, é preciso que a gente leia esses livros. Esse tipo de livro tinha que ser passado nas escolas. É um livro cru, que trata de uma linguagem direta, tudo que esses soldados viviam nas trincheiras. E também toda a enganação e toda a ideologia que os fez caminhar, às vezes de livre e espontânea vontade, para o front. Como eu disse, este livro é inspirado na vida do próprio autor. Vai trazer a história do Paul Bäumer, que é esse jovem de 19 anos que já está na guerra, está no front. Ele e seus amigos de escola se alistaram, alguns por vontade própria, mas muito poucos. E nós somos inseridos nessa história já no meio da guerra, né? Eles estão ali vivendo as suas vidas nas trincheiras, ou seja, eles são soldados rasos. Então aqui nós temos todas as experiências que esses jovens passavam, né? A maioria deles eram muito novos.
E o que torna tudo ainda muito pior, porque tem as reflexões desse personagem em primeira pessoa, e ele vai falar sobre como a vida deles acaba sem nem mesmo começar. Aqui é uma sucessão de coisas aterrorizantes atrás da outra. Então, nós temos esses indivíduos vivendo nessas condições subhumanas, né, tendo que se arrastar na lama, dormir de qualquer jeito, tem a espera entre um ataque e outro, é essa animalização do ser humano. Neste livro que está escrito aqui atrás na capa como o mais importante romance pacifista do século XX. Esse daqui é um testemunho contra a guerra. E é por isso que este era um livro que deveria ser queimado por sujeitos medíocres, porque este livro ultrapassava os véus os véus da ideologia e faziam com que a realidade fosse escancarada aí na frente de todos. E este livro vai contar o dia a dia desses soldados no fronte. O que interessa aqui são as várias discussões levantadas, né? Entre todo esse terror, e por conta desse terror tem alguns pontos muito importantes. O principal deles é a falta de sentido da guerra. Porque essas pessoas que estão guerreando, esses jovens, eles não fazem ideia do porquê eles estão lá. É claro, eles ouviram na escola um monte de coisa, né? Eles ouviram dos seus pais, eles ouviram de seus professores, inclusive a figura de um professor aqui que incentivou todos eles a se alistar, que fez uma verdadeira pressão, um terror psicológico em cima desses jovens para que eles se alistassem, de forma a não ser possível que algum deles ficasse sem se alistar. Esse professor, ele futuramente, né, quando a frente já está sem jovens para matar, eles começam a pegar essas pessoas mais velhas, né, e mandar tudo para a guerra. Então esse professor é um dos que vão para a guerra, e lá um dos alunos dele é o seu superior, e então rola uma vingança aqui sensacional também. Em todo caso, tem esse grande tema que é a falta de sentido da guerra, né? E tem uma parte que o Paul e os amigos deles estão conversando o porquê deles estarem lá, né? E eles não sabem direito porque eles estão lá. Todos os dias eles têm que lutar contra pessoas que eles não conhecem, contra homens como eles, e é levantada essa discussão de que aqueles homens são fazendeiros, são pessoas, são lavradores, são pessoas que são franceses, donos de terras, que pobres donos de terra que são obrigados a ir guerrear numa guerra que nem a deles. E o Paul levanta a possibilidade aqui de que a guerra seria muito mais simples se colocassem as pessoas que estão no poder para fazer o trabalho que eles querem que as massas façam, né? Então ele fala que deveriam colocar o Kaiser lá junto com o seu oponente para que eles lutassem até a morte e decidir a guerra assim. E de fato seria muito mais simples, não é mesmo? Em todo caso, as pessoas que fazem a guerra, elas nunca estão envolvidas diretamente nas mortes, elas estão sempre observando de longe. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi essa guerra brutal em que várias invenções, né, dos seres humanos para matar seres humanos de forma mais eficiente e ainda mais bruta, foram colocadas em prática. Então tinha o gás, né, que esses soldados ingeriam, eles aspiravam esse gás, e o gás fazia com que os pulmões deles fossem apodrecendo e eles colocassem literalmente o pulmão pela boca fora. Então tem esse tipo de descrição aqui, e esse é um livro pesadíssimo, mas eu não acho que este seja um livro que deva ser evitado por conta de sensibilidades. Eu acho que esse livro ele deve ser lido exatamente por conta dessa brutalidade que tem nele. Porque esse tipo de coisa não pode acontecer de novo, né? Neste livro, o conceito de patriotismo é muito importante. Afinal, foi por conta dessa ideia de pátria, dessa ideia de proteger um conjunto de símbolos nacionais, um conjunto de formas ideológicas de se viver, que essas pessoas se juntaram em uma causa comum. Quando eles estão no front, eles já não sabem quais causas são essas, eles já não se lembram do que foi passado para eles. Ou seja, ali é apenas a bestialidade humana mesmo em sua mais completa forma. Em todo caso, o patriotismo pressupõe
o suprimir de toda individualidade. Ou seja, nenhum indivíduo tem espaço dentro do patriotismo, dentro do exército. Porque se ele começar a pensar em si mesmo como um indivíduo e seus colegas como indivíduos que têm passados, que têm aspirações de futuro, que têm famílias, eles podem não conseguir suportar, eles não vão suportar. Se eles começarem a pensar que os inimigos também são jovens como eles, que têm vidas como as deles, que têm mães, que têm pais, que têm famílias, eles também não vão conseguir suportar. Então, o patriotismo é essa ideia que vai fazer com que toda uma massa de pessoas pense em si próprios como parte de um coletivo. E isso é muito problemático, porque quando você pensa em si mesmo como parte de um coletivo que é como se fosse um punho gigantesco sendo guiado para frente, para cima, esse punho ele está virado para o eles, porque se você é o nós, obrigatoriamente tem um eles. Então é essa ideia do apagamento da individualidade. E é importante que fiquemos todos atentos para esse tipo de conceito. Eles transformam pessoas como partes de um nós. E automaticamente existe um eles que deve ser combatido. Então é muito importante estarmos atentos a esses conceitos que apagam individualidades, porque a individualidade, e não estou falando de individualismo, estou falando de individualidade. A individualidade, ela é uma das formas de manter a democracia, porque é preciso pensar em cada indivíduo como sendo todo mundo em uma única pessoa. Não é interessante para ninguém que as pessoas sejam aglutinadas em um conceito apenas. Então, esse livro vai mostrar isso. O que acontece quando esses conceitos são levados a extremos. Então, na Semana da Pátria é essencial, e em todas as semanas também, mas como a gente fica exposto ao discurso do homem medíocre, então é bom se atentar para os possíveis desdobramentos desses discursos. Porque o homem medíocre ele é um homem muito comum. Ele é aquele indivíduo que ele não tem nenhum mérito na vida. Então a única coisa que ele pode almejar é conseguir algum tipo de poder, por qualquer via, e exercer esse poder sobre outros. Então vamos pensar no exemplo muito próximo que nós temos aqui. Pensemos nesse sujeito medíocre, que o único mérito que ele teve, e ainda é discutível, foi ter passado num concurso público. E esse indivíduo, esse sujeito medíocre, ele fica mais de 20 anos sem fazer absolutamente nada. E ele só ganha projeção nacional porque ele é uma piada. Literalmente porque ele é uma piada, afinal foi por conta de uma foto em que ele estava dormindo no trabalho que ele ganhou projeção. E esse sujeito medíocre, ele serve como um espelho para outros como ele. Ele é um chamariz para outras pessoas que veem sua mediocridade algo de interessante. Ele fala forte, ele fala o que esses sujeitos medíocres gostam de ouvir. Ele é aquele sujeito que se sente ameaçado quando mulheres conseguem direitos, porque ele tem medo de que os seus próprios sejam retirados. Ele não entende que um grupo ter o tanto de direitos que ele tem não significa em nada, não significa que os deles serão diminuídos. Ele é essa pessoa que quer falar alto, é essa pessoa que quer comandar. Ele não quer ouvir os outros, ele quer ser obedecido. Ele é o sujeito medíocre por excelência. Só que existem muitos como ele. E ele vai apelar para diversos medos para se posicionar. Então existe o grande fantasma do comunismo, que pode ser ressuscitado a qualquer momento por qualquer nação capitalista. Um fantasma que já nem mesmo faz sentido. E ele vai ressuscitar esse fantasma e vai fazer pessoas que nem posses têm ter medo de que suas posses sejam tiradas. Ele também vai ressuscitar outro fantasma, que é o fantasma escatológico de que alguma religião minoritária vai acabar com os direitos de uma religião preponderante, ou então que um grupo de ateus, comedores de criancinhas, vão tirar os direitos de religião de um determinado grupo, como se isso fosse possível. Isso é possível, mas não, provavelmente não no nosso tempo, não na nossa sociedade. Não na sociedade brasileira, em todo caso. E ele vai criar esses medos, e ele vai bater na mesma tecla, porque é a única coisa que ele sabe fazer. Ele não é inteligente, ele é um estúpido. Mas na estupidez dele, ele vai criar toda uma imagem que vai ser muito reconhecível para outras pessoas medíocres como ele. E também pessoas que
por um motivo ou outro, não conseguem pensar para fora da caixa, não conseguem se desfazer desses discursos de poder, esse discurso feito com voz forte, porque esses homens gostam sempre de falar com voz forte, não é mesmo? A gente reconhece eles facilmente. E esse tipo de discurso do homem medíocre, ele pode fazer com que nações inteiras coloquem um monte de gente em campos de concentração. Pode fazer com que jovens de 19 anos, como esse daqui, como Paul, que nem sabe porque está lá no front, lute contra outros jovens como ele e matem esses outros jovens. E essas pessoas vão ficar marcadas para a vida. Esse livro é muito triste. Esse livro, ele tem um momento, por exemplo, em que o Paul está numa trincheira e um soldado inimigo se joga nessa trincheira onde ele está e o Paul parte para cima dele de faca, obviamente, porque é ele ou o outro, né? E só que esse cara não morre, ele fica ali com ele. E o Paul vai ficar atormentado, vai tentar salvar a vida desse soldado, porque ele vai perceber que esse homem é como ele. Ele também não sabe porque ele está ali. Ele não faz ideia, porque ele está lutando aquela guerra que nem é dele. Foram pessoas que eles não conhecem, foram figuras de poder, umas 30 figuras, menos às vezes, que decidiram anexar territórios que não eram deles, ou qualquer outra baboseira do tipo, ou se apropriar de algum, sei lá, petróleo, não é mesmo? Porque hoje em dia isso daí é o mais fácil de acontecer. E essas pessoas estão fazendo o serviço sujo dessas 30 que estão no poder. Então esse livro, ele é muito importante para que a gente pense sobre essas questões, sobre como o poder está na mão de poucas pessoas e essas pessoas geralmente são pessoas medíocres. Então, vamos nos atentar para esses conceitos que aglutinam sujeitos em uma única ideia, que tiram a individualidade, não importa qual seja ele. Se for um conceito que faz com que o indivíduo desapareça, estejam atentos. Esses conceitos são problemáticos, porque a individualidade ainda é a melhor forma de manter uma democracia. E individualidade e individualismo não é a mesma coisa. Individualismo é auísmo aí de novo. É quando você não percebe os problemas de outras pessoas ao seu redor, você os ignora. Individualidade é você manter a sua própria personalidade, você manter os seus próprios pensamentos, você conseguir pensar por si mesmo sem ser atormentado por discursos feitos em voz alta. E vamos ler esse livro, ele é curtinho, ele é avassalador, ele dá uma dor no estômago até, e provavelmente te faz chorar um pouco. Esse livro é necessário. O último parágrafo dessa história me arrepiou. Ele é muito triste. Em todo caso, é um livro também que precisa ser conhecido. E eu indico para todo mundo mesmo. Porque nós não estamos... A gente nunca vive momentos fáceis. Toda geração vive seu momento difícil. Não é que agora nós estamos passando por esses momentos e eles são momentos que nunca aconteceram antes. Não é isso. Mas a forma como nos posicionamos contra as figuras medíocres, contra o homem medíocre, é a forma como a gente vai decidir o nosso futuro. Eu li esse livro muito rapidamente e eu quis gravar também para que pegasse aí a Semana da Pátria, porque eu acho que é um livro necessário, apesar de falar da Primeira Guerra Mundial e apesar de ser do ponto de vista de um soldado alemão, do Império Alemão. Isso é ainda mais interessante porque comprova que os seres humanos eles não são tão diferentes assim. Na verdade, eles são muito parecidos. Seres humanos precisam dormir, precisam comer, precisam de afeto. E esse livro mostra isso, não importa de que lado você esteja. Então também é uma boa ideia para se pensar sobre isso, que nós todos temos necessidades básicas. E nós não somos tão diferentes assim. Então é isso, gente. Fica aí a dica desse livraço. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.